Então, só para deixar mais claro, essa situação do Pablo aí, situação bem encaminhada, deve ser reforço do Flamengo em breve? O atleta é um atleta que interessa ao Flamengo. O Flamengo já vem nas tratativas da contratação. Faltam detalhes, mas a gente está bastante esperançoso de completar essa contratação ainda essa semana. O Flamengo já vinha observando o jogador que trabalhou com o Paulo Souza já no Bordeaux, inclusive, né? Sim, já era um jogador que há bastante tempo a gente já acompanhava. Estamos aproveitando aí, não uma oportunidade financeira, mas uma oportunidade técnica de trazer o jogador. O jogador é conhecido pelo técnico, o técnico gosta muito. Então é isso. Vamos ver se a gente consegue efetivar essa contratação. Situação vai ser de compra mesmo? O Flamengo vai comprar o jogador, quer dizer, um contrato em definitivo para ele vir? Sim, se o Flamengo conseguir fazer essa contratação, será em definitivo. Até aproveitando, Marcos, situação, muita gente falando assim que teve guerra, Ucrânia, Rússia e tudo mais, ficou muito fácil para clube brasileiro trazer jogador da Ucrânia e da Rússia. Queria que você falasse um pouco sobre, você entende muito de mercado, enfim, está dentro do mercado também. Como é que está essa situação de jogador brasileiro na Ucrânia e na Rússia, um pouco do que você está vivenciando? Isso aí, o que falaram aí desde que a guerra começou, é muita falácia, chega a ser brincadeira, desconecta, um monte de informação que não procede. E o final foi esse, que a FIFA liberou aí os jogadores ucranianos por 3 meses aí, abriu a janela europeia, o que nos coloca um concorrente direto para essa opção de 3 meses. Só que essa opção de 3 meses é uma opção que não interessa para o Flamengo. Aliás, eu acho que não interessa para nenhum clube no Brasil. Então é muita falácia, muita disse-me-disse. São jogadores que, por optar de estar trabalhando na Ucrânia ou na Rússia, os salários são bem acima da média. Enfim, então tem bastante coisa que está dentro desse processo para você ir vencendo. Isso aqui não é nenhuma desculpa, até porque a gente está contratando o jogador, estamos tentando contratar o jogador apenas a título de dar uma informação para o público em cima de tantas desinformações que passaram aí. E por final foi isso. A FIFA, mais uma vez, botou ali 3 meses ali de, se quiser usar os jogadores, que agora já são 2 meses e meio. Não interessa para o Flamengo essa possibilidade. Agora, aproveitando, enfim, para até a oportunidade de falar com você, esclarecer até alguns pontos. Situação do Andreas, como é que está essa situação do Andreas? O Flamengo encaminhou o contrato definitivo com ele. O que você pode dizer sobre esse acerto final, digamos assim? Em relação ao Andrés, eu passei ali um pouquinho antes para vocês também. Na hora certa, no dia certo, a gente vai chegar e vai falar do tema, como a gente sempre falou de todos os temas aqui dentro. O Flamengo busca mais reforços ainda para a sequência da temporada, além do Pablo. Como é que ele está observando o mercado? Sim, Pedro, o que aconteceu foi que a gente fez a opção de quando o Paulo chegou aqui, de dar tempo a ele para trabalhar com uma equipe, dar tempo para ele trabalhar da comissão técnica, trabalhar com os jogadores, para aí sim ele começar passando uma análise do que quer, do que não quer. É evidente que lá em Portugal ele já tinha alguns pensamentos em relação a possíveis lugares que ele gostaria de ter de reforço, mas eu acho que não era plausível somente as interpretações dele lá. A gente confia e confia muito na análise do Paulo aqui dentro, já trabalhando com sua comissão técnica. Então, quando se contrata o jogador sem a anuência do técnico, o diretor foi apressado, a gente chegou, e por que não ouviu um técnico que estava chegando? O que a gente fez, Pedro, foi simplesmente respeitar a análise do técnico depois que ele estivesse aqui já trabalhando com a equipe, e a gente está fazendo isso. Mas no meio disso aí, a gente teve o problema do Banco Central, então teve que dar mais uma outra parada, mas a gente aos poucos vai retomando aí
dentro da possibilidade do Flamengo fazer as contratações possíveis. Isso que não quero dizer que isso seja o ideal. O ideal seria, no primeiro dia de apresentação aqui, estar todos os jogadores aqui para que a gente começasse o ano. Não foi possível, mas a gente fará de outra maneira. Até aproveitando que você tocou no tema da questão do Banco Central, que foi muito divulgado, enfim, quando vocês viajaram para a Europa, houve até o departamento de futebol está demorando a contratar você, enfim, como vice-presidente da pasta. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Banco Central, como é que foi gerenciar, também é uma questão do presidente Rodolfo Landim. Não teve qualquer tipo de problema. Quer dizer, em relação à interna, o presidente Landim, o que eu passei ali, entendia e entende. Eu falo sempre isso. O rubro-negro, o torcedor tem que sempre estar agradecendo de ter, numa pandemia, um presidente como Rodolfo Landim, da envergadura dele. Porque as dificuldades são maiores do que as pessoas imaginam, mas a gente passou por isso tudo. E agora, quando a gente estava viajando, quando nós já estávamos lá, 4 dias depois, começaram a ter algumas movimentações e ter uma decisão nas instâncias superiores que não botavam o Flamengo de uma maneira confortável. A gente simplesmente trabalhou lá para segurar algumas operações, mas a gente não podia falar nada. E aí tiveram várias interpretações maldosas, interpretações que não eram as reais. A gente teve que ficar quieto, até porque não interessava a gente trazer esse tema do Banco Central, porque a gente precisava de algumas movimentações e até na tentativa de fazer alguns acordos. Então a gente fez a opção de ficar quieto, exatamente como foi determinado para a gente. E é isso, passou, as coisas estão passando, esse problema não passou, ele foi amenizado numa medida judicial que o Flamengo teve a favor dele há pouco tempo. Mas é isso, agora vamos para frente aí, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor aí no mercado e para atender o Paulo. Fechando as duas últimas aqui, especificamente voltando ali na questão das contratações, muito se fala de goleiro, enfim, muita gente criticando até a questão de houve algumas falhas aí, Diego Alves, Hugo, você mesmo citou as 2 saídas que houve no início do ano, César, também o Gabriel Batista. Especulações de mercado aí colocaram o Flamengo atrás de Santos, do Atlético Paranaense, também do João Paulo, do Santos. O que você pode dizer sobre essa busca específica nessa posição? O Flamengo está atrás, como é que o clube pode se manifestar nesse sentido? Pedro, primeiro a gente tem que chegar e separar o que é uma consulta, uma possibilidade, uma hipótese de uma proposta efetiva no papel para que você contrate o jogador. O que eu posso te afirmar é que nenhum dos 2 jogadores que você falou, a gente fez uma proposta oficial para os clubes. São bons goleiros, bons profissionais, mas não tem absolutamente nada. Agora, como você falou, a partir do momento que a gente, no começo da temporada, faz uma movimentação dentro dessa posição em que a gente solta 2 jogadores que eram jogadores que estavam aqui há bastante tempo, é uma sinalização que a gente pode ir para uma contratação. Apenas uma sinalização. A situação do Pedro que houve na semana passada, enfim, aproveitando até Palmeiras atrás e tudo mais, pudesse se manifestar sobre que houve aquele interesse do Palmeiras no Pedro, o que você pode dizer do que de fato houve e a postura do Flamengo? Teve uma consulta, isso é normal entre os clubes, teve uma consulta do Pedro. A gente deixou claro que dentro das possibilidades da consulta não nos interessaria vender o jogador. E foi somente isso, também não teve nenhuma proposta oficial do Palmeiras, não teve uma proposta no papel para o Flamengo. Foi apenas isso. Isso é caso encerrado, o presidente até Landim saindo de uma reunião da federação foi arguído disso aí. E é isso, é caso encerrado. Mas eu até fico satisfeito de querer o Pedro, que é sinal que mais uma vez a gente acertou numa contratação, né? Ele na reserva aqui, assim, lutando
para o caminho dele para dentro da equipe, mesmo assim, bem, um grande clube querer contratar. Mas não é do interesse do Flamengo e eu posso te afirmar que não vai levar.